Cavaleiro em eternidade regredida. Capítulo 9. Um homem diferente a cada dia. Foi dada a ordem para se preparar para a batalha, mas não se tratava de um briefing estratégico detalhado. A única coisa que lhes disseram foi para estarem preparados. Assim que Incrid recebeu a ordem, dirigiu-se para o quartel da retaguarda. A essa altura, o mestre do bordado, que havia faltado à reunião do chefe de equipe alegando estar doente, já teria terminado seu trabalho. Você não me deu nenhuma linha de raciocínio. Na verdade, não. Incrid foi recebido com protetores de mão, joelho e cotovelo feitos de couro resistente, confeccionados com esmero. Fio. Fingindo ignorância, Incrid observou o líder do esquadrão, um apreciador de álcool, bufar de frustração. O que eu deveria fazer só com o couro? Bem, você é engenhoso o suficiente para desfazer alguns fios do cobertor e tecê-los corretamente, pensou Incrid. Essa não foi a primeira vez que ele fez algo assim. Mesmo sem ter recebido linha, esse homem, que sempre respondia com entusiasmo aos presentes, fez maravilhas. Já tinha esquecido. Não parece que você tenha esquecido nada. Apesar de estar com os olhos semicerrados devido aos resquícios da ressaca, ele estava lúcido. Não, sério. Eu esqueci. Sua expressão dizia o contrário, mas Incrid não se importou. Ele recolheu casualmente as proteções de couro. A costura era meticulosa. Embora Incrid já tivesse criado itens semelhantes, o trabalho deste amigo era inegavelmente superior. Incrid ficou satisfeito. Sinto que fui enganado. Bom trabalho. Ele deu um tapinha no ombro do homem e voltou para o quartel. Ao retornar, Incrid simplesmente mencionou a batalha da tarde e voltou ao seu posto. Se Incrid desembainhou a espada e segurou a luva de couro de veado com precisão, desferindo golpes de vai e vem. Depois de cortar o couro em tiras, ele as esticou e rapidamente fez uma bainha para suas facas de arremesso. Por fim, ele fez cortes longos nas extremidades do couro para criar borlas para amarrar e o prendeu em volta da cintura como um cinto. Essa não foi a primeira vez dele. Tendo repetido essa tarefa dezenas de vezes, as mãos de Incrid se moviam com uma facilidade prática. Ren, observando por cima do ombro dele, perguntou: "O que você está fazendo? Você tem facas menores. Por que usar essa?" "Testando o fio da lâmina." "Você tem habilidade manual. Espero que sua destreza com a espada seja tão apurada quanto." Esse cara sempre dava um jeito de irritá-lo. Não era ofensivo, mas frequentemente provocava momentos em que Incrid não estava progredindo. Incrid o ignorou. "Eu me esforcei tanto para conseguir isso, e você simplesmente rasga tudo para fazer uma bainha de faca." Do outro lado, Krais espiou por cima do outro ombro de Incrid. "Por que esses caras estão tão interessados no que eu estou fazendo? Será que seus cérebros estavam programados para vê-lo como sua mãe? Isso é perturbador." "Não entendi. Você comeu alguma coisa estranha hoje? Por falar nisso, você estava correndo para todos os lados mais cedo. Aconteceu alguma coisa?" "Nada." Incrid ignorou o assunto com indiferença. Ele poliu sua lâmina mais uma vez e sentou-se em silêncio com os olhos fechados. Ele começou a se lembrar dos inúmeros campos de batalha que havia enfrentado. Como um panorama, as cenas se desenrolavam em sua mente. Ele havia participado de 125 batalhas. Incrid os repassou mentalmente. Preparativos como esse serviam para a sobrevivência, não para aprimorar a esgrima. O campo de batalha não é um campo de treinamento para esgrima. Ainda que suas habilidades com a espada não fossem perfeitas, sua vasta experiência de sobrevivência não podia ser ignorada. O que o manteve vivo durante aqueles anos? Não apenas a espada dele. Foi uma questão de percepção situacional, sorte, preparação e compostura. A mistura de todos eles garantiu sua sobrevivência. Assim, hoje não seria diferente. Igual a sempre. Ele faria o que fosse preciso para sobreviver. Incrid decidiu que ia sobreviver ao dia de hoje.
Asterisco, asterisco, asterisco. Cobrar. O grito dos aliados ecoou. Encrid foi lançada no coração do campo de batalha. Ele não entrou em pânico. Ele também não avançou movido por uma excitação imprudente. Em vez disso, ele ergueu a cabeça, observou o campo de batalha e controlou a respiração. Uau! Uma expiração curta, porém constante. Ele viu o inimigo. Ele viu seus aliados. O inimigo avançou com força, e os aliados se dispersaram. Encrid desembainhou a espada. E então, uma lança inimiga voou em sua direção. Encrid desviou a ponta da lança com o escudo que tinha na mão esquerda. Pá! Era um gesto que ele repetira inúmeras vezes. Não houve erros. Ele desviou a lança e avançou. Up! Pegos de surpresa, os inimigos tropeçaram quando o pé direito de Encrid escorregou para trás do calcanhar deles. Ele dobrou o joelho, preparando-se para o impacto. Tudo aconteceu num único fôlego. Como se estivesse num exercício previamente combinado, o inimigo tropeçou e caiu para trás. Baque! Ao aterrissar de cabeça, o inimigo piscou, confuso. Eles nem sequer entenderam o que tinha acontecido. Eles tentaram cravar suas lanças e recuar, mas acabaram tropeçando e caindo. Aconteceu num instante. Ao passar pelo inimigo caído, Encrid desferiu um chute rápido em seu queixo. Rachadura! Um som agudo acompanhou o jorro de fragmentos de dentes e sangue da boca do inimigo. Eles estavam completamente inconscientes. Não há necessidade de matá-los. Ele prosseguiu, erguendo o braço esquerdo. Dengue! Clang clang! Um porrete com pregos atingiu seu escudo, roçando seu cotovelo. Raspar! O taco tinha pregos cravados, mas sua armadura de couro absorveu o impacto. Grrr! O inimigo cerrou os dentes, visíveis sob o capacete parcialmente coberto. A mandíbula cerrada revelava músculos faciais tensos. Esta exigiria esforço para ser resolvida. Encrid mudou a posição da empunhadura e deu um passo à frente com o pé esquerdo. Era a postura de saque rápido ao estilo Valen. Seus olhares se encontraram. Sacar a espada significaria comprometer ambos num confronto decisivo. Ambos sabiam disso. Em seus olhares compartilhados, um acordo tácito foi formado. Espada contra clava. Os olhos do inimigo se fixaram na mão direita de Encrid. Antes mesmo de sua espada estar totalmente desembainhada, a mão esquerda de Encrid moveu-se primeiro. Uma faca de arremesso saiu disparada de sua cintura, cortando o ar. Pego de surpresa, o inimigo levantou o braço. Pá! A faca cravou-se em seu braço. Mesmo com um gibão, o tecido sobre os braços era mais fino para permitir flexibilidade. A faca atingiu a carne. Seu covarde! O inimigo gritou. Na sobrevivência, não existe honra. Silenciosamente, Encrid deslizou sua espada de volta para a bainha. O saque rápido ao estilo de Valen não se resumia apenas a desembainhar a espada, também envolvia fingir um arremesso de facas ou pedras. Seu desgraçado! O inimigo enfurecido avançou, com as veias saltando na testa. Isso apenas acelerou o efeito do veneno. Em pleno avanço, eles desabaram para frente. O veneno paralisante já havia feito efeito. Baque! Eles caíram de cara no chão, ofegantes e se contorcendo. Encrid passou sem sequer lançar um segundo olhar. O próximo inimigo foi eliminado com um chute na virilha, e outro foi empurrado para frente, recebendo um golpe de martelo de um aliado. Estalo! Mesmo com capacete, um golpe de massa na cabeça era fatal. Encrid não fez nada de extraordinário. Ele simplesmente tomou as medidas necessárias em cada momento. Contudo, essas ações resultaram em pequenas vitórias para seus aliados. Obrigado por me salvar. Uma voz desconhecida falou. Encrid assentiu com indiferença e seguiu em frente. Para ele, não era grande coisa. Valeu, cara. Líder do Esquadrão S.
Foi habilidade ou sorte? De qualquer forma, as bebidas são por minha conta mais tarde. Droga, achei que ia morrer. Esses comentários vieram de mais de uma pessoa. Comparado à sua primeira batalha, seu crescimento foi imensurável. No centro de tudo estava, naturalmente, o coração da besta. Calmamente. E de forma constante. O coração da besta não bate de forma imprudente. Possuir sua natureza selvagem permite contemplar tudo com serenidade. Em meio ao caos do campo de batalha, Encrid continuou caminhando, em sintonia com o ritmo do seu coração. Este era o campo de batalha que ele havia enfrentado dezenas de vezes. Isso não significava que ele não estivesse tenso. Quanto mais familiar se torna, mais nos tornamos vítimas do inesperado. Mesmo que o dia de hoje se repetisse, nem todos que ele encontrasse agiriam da mesma maneira. Suas ações variariam dependendo da resposta de Encrid. Assim, ele caminhava lentamente, priorizando a observação do que o rodeava. Aqui, por agora mesmo. Um leve sussurro. Uma adaga foi brandida de baixo para cima. Um golpe engenhoso direcionado à perna, desferido enquanto o atacante fingia um tropeço durante o combate. Já caí nessa antes. Houve momentos em que ele tentou evitar isso. Então ele descobriu um jeito mais fácil. Foi como bloquear uma flecha. Se não dava para evitar, você bloqueava. Pá! A adaga atingiu a caneleira de couro, sem conseguir cortar a canela de Encrid. Era perfeitamente natural. O suspiro surpreso do tolo soldado inimigo tornou-se suas últimas palavras. Com a borda metálica de seu escudo reforçada, Encrid cravou nas costas do soldado estendido no chão. Rachadura! Argue! O grito foi breve e fraco. Vá argue! Em vez disso, o rugido ensurdecedor do campo de batalha ecoava no ar. A bravura de Encrid por si só não seria suficiente para mudar o rumo da batalha. Isso apenas proporcionou um mínimo de alívio para aqueles que lutavam nas proximidades. Não posso salvar a todos. Este era o campo de batalha, onde dezenas, ou mesmo centenas, tombaram. Avançar com a intenção de salvar a todos foi o cúmulo da ingenuidade e da insensatez. Venham para cima de mim, seus bastardos! O grito veio de um lanceiro de outro esquadrão. Encrid reconheceu quem era sem precisar olhar. Ao avançar, Encrid já havia eliminado mais de 5 soldados inimigos. Aquele tolo arrogante, na verdade, já havia morrido dezenas de vezes. Se não fosse por Encrid ter intervido, ele também estaria morto hoje, com um corte na perna e rolando no chão antes de encontrar seu fim. Endireitando as costas, Encrid respirou fundo e expirou. Esse é o primeiro passo. Essa era uma batalha que ele já havia travado inúmeras vezes. Encrid havia estabelecido seus próprios critérios. O primeiro objetivo era chegar à linha de frente ileso. Sem feridos. Ele acabará de atingir esse objetivo momentos atrás. O segundo passo foi este. Encontre um rosto familiar em meio à confusão. É claro que, mesmo em meio ao caos, evitar lesões era fundamental. Só então ele poderia encarar aquele desgraçado sádico como deve ser. Tendo lutado neste campo de batalha mais de 100 vezes, os pensamentos de Encrid sempre retornavam a uma única coisa. Quero lutar dando o meu melhor. Ele queria ver se tudo o que havia aprendido, repetido e para o qual havia treinado poderia fazer alguma diferença. Para ver se ele conseguiria triunfar sobre aquele sádico que usava a misericórdia como pretexto para a crueldade. Para ver se seus esforços seriam suficientes para superar o dia de hoje. Tum! Seu coração batia mais rápido. Além da ousadia concedida pelo coração da besta. Eu vou superar o dia de hoje. Com seu objetivo claro e seu propósito inabalável, o coração de Encrid disparou. Ele caminhou pelo campo de batalha mais uma vez, interrompendo o percurso para uma corrida em alguns momentos. Vá! Droga, me poupe! Vamos lá, seu verme! Seus bastardos! Em meio ao dueto de maldições e gritos de guerra, Encrid virou a cabeça bruscamente.
Aquele que está agachado, espreitando e observando. Era essa pessoa que ele procurava. Não demorou muito para o avistarmos. Uma figura corpulenta se esgueirando entre as linhas inimigas. O primeiro alvo. Antes de confrontar o sádico agressor, havia uma tarefa a ser cumprida. O frequentador de baladas que mira na minha nuca. Um inimigo que Incrid até apelidou de. Se deixado vivo, ele golpearia repetidamente a cabeça de Incrid no meio da luta. Chame isso de destino, se quiser. Mas Incrid não acreditava no destino. Que tudo está predestinado desde o nascimento. Que grande besteira! Se a espada dele quebrasse, ele usaria a lâmina quebrada. Se ele não tivesse nenhuma arma, lutaria com os punhos. Se seus braços quebrassem, ele os morderia. Se ele não tivesse dentes, usaria as gengivas. Se o talento não bastasse. Vou subir por aqui. O que significa ser um cavaleiro? Qual é o poder que muda o rumo da batalha? Um sonho inatingível torna-se uma ilusão. Mas se estiver ao alcance, torna-se um objetivo. Incrid nunca desistiu do seu sonho. Ou. Ele exalou. Estalo. Ele sacou uma adaga e puxou o braço para trás, preparando-se para arremessá-la. Em meio ao caos do campo de batalha, ele sentiu o peso da adaga em sua mão, mirou em seu alvo e traçou uma linha imaginária. Era uma técnica de arremesso que ele aprenderá com um antigo campeão de arremesso de adagas que conheceu numa taverna. Ele havia praticado isso inúmeras vezes durante seus repetidos dias. Ele levantou ligeiramente o pé esquerdo, deu um passo à frente, girou a cintura e estendeu a mão direita. Por fim, ele estalou o pulso, concentrando-se na sensação na ponta dos dedos. Svi! A adaga voou em linha reta, exatamente como Incrid havia visualizado. Urg! A adaga cravou-se no ombro do agressor. A armadura do inimigo era de má qualidade, não foi um tiro difícil. Qual desgraçado! O homem praguejou, examinando o ambiente ao redor. Não havia necessidade de fazer contato visual. Sem um padre ou antídoto, o homem desmaiaria em breve. E, como previsto, o alvo caiu, e Incrid começou casualmente a procurar o segundo inimigo. Dessa vez, foi aquele que gostava de arremessar machados. Aquele pestinha frequentemente interrompia com seus arremessos certeiros. Lidar com ele antecipadamente evitaria interferências durante o duelo. Pelos deuses! O grito fervoroso de um soldado aliado devoto chegou aos seus ouvidos. Entretanto, maldições e gritos sedentos de sangue ecoavam de todas as direções. Incrid caminhava com passos firmes, procurando seu próximo alvo enquanto observava os arredores. Ele bloqueou ataques menores com seu escudo. Quando avistava uma brecha, derrubava os inimigos ou golpeava-lhes a cabeça com o lado plano da lâmina. Contra aqueles tolos o suficiente para usar capacetes, atacava de cima para baixo. Essas ações aliviaram o fardo sobre seus aliados próximos. Restam 3 adagas. O lançador de machados não estava à vista. A posição dele muda a cada vez. Ainda assim, essa área geral estava correta. Primeiro, vou salvá-lo. Chegou a hora de resgatar um aliado que estava prestes a ter a cabeça perfurada por aquele desgraçado de olhos de águia. Para a direita. Ele caminhou naquela direção, acompanhando seus aliados. Ao longo do caminho, ele bloqueou vários ataques antes de descartar seu escudo danificado. Não importava quantas vezes ele repetisse o dia, o escudo sempre se quebrava. Por aqui. Tendo lutado neste campo de batalha mais de 100 vezes, certos padrões tornaram-se familiares, apesar do caos. Um escudo rolou pelo chão. Incrid pisou na borda do escudo. O escudo, encaixado contra uma rocha, saltou para o ar. Ele apanhou a bola em pleno voo com facilidade. Embora fosse quase um truque, o movimento tornou-se instintivo após inúmeras repetições. Impressionante! Um soldado aliado que estava por perto fez um comentário casual. Inimigo atrás de você. Este já havia morrido muitas vezes antes, distraído assistindo a Incrid. Após ouvir as palavras de Incrid,
ele se virou bruscamente. Ele se viu diante de um soldado inimigo armado com uma lança. Seu rato traiçoeiro! Os dois entraram em confronto numa luta pela sobrevivência. O soldado aliado sairia vitorioso. Encrid já tinha visto isso acontecer pelo menos 20 vezes. Não havia necessidade de assistir. Nesse campo de batalha, familiar a ponto de ser monótono, Encrid mapeou mentalmente o terreno. Vamos salvar Bel primeiro. Ele se movia com propósito. Arde! Bel tropeçou e caiu. Pá! Um escudo bloqueou uma flecha. Hã? Estou vivo. Mantenha a cabeça baixa e recue rastejando. Mais flechas estão vindo. Bel seguiu o conselho obedientemente. Em muitos desses dias repetidos, uma segunda flecha perfurou a cabeça de Bel. Rastejar era a opção mais segura. Você fez um pacto secreto com a deusa da sorte. Era Ren. Aquele bárbaro. Ele proferiu palavras blasfemas que fariam um padre devoto desmaiar. Nenhum arranhão em você, hein? O objetivo final de Encrid para hoje era enfrentar aquele desgraçado sádico em sua melhor forma física. Vá fazer o seu trabalho. Sim, eu vou. Mas tem algo diferente em você hoje. A cada dia, sou um homem diferente. Não havia dias iguais nessas batalhas repetidas. Cada dia era um dia de crescimento. Talvez precise de algum remédio, capitão. Dito isso, Ren partiu. Será que fui sarcástico demais? Talvez. Mas era verdade. Nesse instante, Encrid avistou o lançador de machados. Um soldado inimigo com machados pendurados na cintura. Por que esperar? Encrid sacou uma adaga envenenada. Cavaleiro em eternidade regredida. Capítulo 10. A lâmina golpeou. GHHK. O homem com o machado de arremesso soltou um estertor de morte. Uma adaga revestida de veneno perfurou seu lado, e a ponta de uma lança se cravou em sua garganta. Garraag. Seus olhos perderam o brilho enquanto ele se engasgava com sangue e espuma. Foi o fim dele. Encrid recuou, observando a vida se esvair dos olhos do inimigo. Vá! Um soldado aliado que estava por perto berrou ferozmente. Em resposta, um soldado inimigo à frente rugiu de volta. Haarg! Ambos os homens eram figuras imponentes, e a colisão entre eles foi semelhante à de duas carroças em disparada. Presos num aperto feroz, giravam numa dança mortal. Observando-os, Encrid deu mais um passo para trás. O que é preciso fazer para sobreviver? As lições aprendidas ao longo de mais de 120 experiências de quase morte foram incontáveis. Sobreviver no campo de batalha significava uma coisa: evitar o combate o máximo possível. Encrid se conteve, deixando que outros entrassem em conflito ao seu redor. Morrer! Desgraçado! Espadas, lanças, machados e porretes brandiam-se ao som de maldições, em vez de gritos de guerra. Não ouse machucar meu irmão, seu desgraçado! Um soldado moribundo deixou suas últimas palavras. Deixe isso para lá. Não vou me responsabilizar pelo seu irmão, veio a resposta fria de um camarada fingindo indiferença. Matem! Matem! Um recruta frenético, enlouquecido pelo caos da guerra, gritava coisas sem sentido. Olha só aquele maníaco! Deixem ele em paz, ele está tentando bancar o berserkir, aconselhou um veterano, protegendo seus companheiros de esquadrão. Meu nome é Bartunk. Um soldado inimigo, envolvido pela euforia do disparo, morreu enquanto gritava seu nome. Um aliado zombou enquanto retirava sua lança do inimigo caído. Baque. Um passo perturbou o chão, levantando uma nuvem de poeira. Os raios solares iluminaram as partículas flutuantes. Ao lado da poeira que se levantava, um soldado inimigo cuspia sangue. Perto dali, um soldado aliado jazia com o crânio fraturado. Carne espalhada pelo chão, sangue manchando a terra. Mesmo com cautela, a sobrevivência era impossível sem ação no coração da batalha. Inspire,
expire. Inspirações curtas, expirações longas, Encrid regulava sua respiração. Enquanto se recompunha, o brilho de uma lança cortou o ar empoeirado. Encrid segurou seu escudo levemente, desviando a lança com um estrondo. A pegada mais frouxa permitiu que a força passasse sem resistência. Simultaneamente, um taco foi golpeado diagonalmente em sua direção. Agachando-se para frente, Encrid esquivou-se do bastão e lançou-se contra quem o empunhava. Baque! Ele atingiu o peito do inimigo com o ombro, derrubando-o. Sacando seu punhal, ele o cravou na coxa do inimigo. Rasgar! A lâmina rasgou o tecido grosso, abrindo um profundo corte na perna do inimigo. Seu desgraçado! O inimigo gritou, empurrando Encrid para longe. Aproveitando o impulso, Encrid recuperou o equilíbrio e brandiu sua espada horizontalmente. O inimigo, debilitado pelo ferimento na perna, não conseguiu se esquivar e levou a lâmina ao pescoço. Pá! A lâmina ficou parcialmente alojada, mas Encrid a arrancou com um puxão forte. Crocante! Músculos, nervos, tendões e ossos cederam quando a lâmina rasgou o corpo. O sangue jorrou enquanto o soldado agarrava a garganta. Como era de se esperar, sua mão não conseguiu estancar tal ferimento. Encrid não olhou para trás. Outra pessoa se encarregaria do lanceiro que havia atingido seu escudo. Seu desgraçado! Era Bel. Tê-lo poupado antes não foi um desperdício, Bel agora protegia seu flanco. Um aliado leal. Clang! Clang! O choque do aço ecoou continuamente. Ignorando o inimigo caído, Encrid pegou uma pedra do chão. Ele imediatamente o arremessou. O inimigo que lutava contra Bel hesitou depois que a pedra o atingiu nas costas. Pancada! Bel aproveitou a brecha e cravou a haste de sua lança na cabeça do inimigo. Um golpe certeiro. Acho que isso iguala o placar, disse Bel, ofegante. Você realmente pensa assim? Quitar uma dívida de vida com tanta facilidade? Talvez só até a metade, admitiu Bel, coçando o capacete ensanguentado. Não é exatamente satisfatório. Bel recuou, demonstrando mais cautela após ter sido derrubado uma vez. Encrid acompanhava o fluxo do campo de batalha, deslocando-se passo a passo. Socorro! Gargarejo! Um soldado, sufocado pelo sangue, implorou por sua vida. Encrid o reconheceu, um jogador compulsivo que escapara da morte inúmeras vezes. Não posso te salvar, afirmou Encrid calmamente. Apesar de inúmeras tentativas, foi simplesmente impossível. Caminhando com cautela, Encrid examinou o campo de batalha em busca do inimigo pervertido que se deleitava em esfaquear. Não foi difícil encontrá-lo. No instante em que avistou o alvo, Encrid desembainhou sua última adaga. Calculando o tempo dos seus passos, ele lançou a bola em ritmo constante. Pá! A adaga cortou o ar, numa trajetória quase impossível de evitar para a maioria. Clang! O inimigo se contorceu, levando a adaga ao ombro. A lâmina ricocheteou em sua escápula. Apesar do movimento instintivo, foi uma defesa quase perfeita. Seus olhares se encontraram. O inimigo localizou imediatamente a posição de Encrid. Este não era um soldado comum. O fanático por esfaqueamentos avançou, com a poeira voando de suas botas ensanguentadas a cada passo. A distância entre eles era mínima. Chegou a hora de testar tudo o que Encrid havia aprendido através de suas repetidas mortes e renascimentos. Seu corpo estava mais ágil do que nunca, ele estava pronto. O inimigo desferiu um golpe de cima para baixo. Encrid ergueu seu escudo. Paulada! A lâmina atingiu o escudo com força considerável, transmitindo vibrações através dele. O fundamento da esgrima? A força, declarou um instrutor. Superar a força com técnica? Tente vencer um sapo só com técnica. Já ouviu falar de alguém que conseguiu aparar um golpe de um gigante e sobreviver? O básico da esgrima é a força muscular. Força muscular significa sobrevivência.
As duras lições daquele instrutor haviam forjado bem o corpo de Incrid. Incrid resistiu firmemente, igualando a força do inimigo. O fanático que esfaqueava zombou, chutando o tornozelo de Incrid. Incrid bloqueou o bloqueio com sua caneleira. As botas reforçadas com aço transformaram o chute em uma arma por si só. Baque. Uma dor aguda subiu pela perna, mas os ossos permaneceram intactos. Isso foi o suficiente. Ele empurrou o escudo para fora e desferiu um golpe para cima. Voxos! O inimigo antecipou o ataque, recuando para fora do alcance antes de avançar mais profundamente. A abertura do golpe de Incrid foi exatamente o que ele esperava. Ha! Incrid rugiu, brandindo seu escudo como um porrete. O fanático por esfaqueamentos conseguiu abaixar o queixo bem a tempo. Estalo! O escudo atingiu sua cabeça, fazendo-o cair de lado. Incrid preparou outro golpe, mas recuou quando o inimigo, ainda no chão, brandiu uma adaga na diagonal. Se ele tivesse avançado, a lâmina teria atingido logo acima da sua caneleira. Em uma fração de segundo, o inimigo calculou o ponto fraco. O mundo chamou isso de talento preciso. Incrid teve que morrer repetidamente para aprender a compreender a essência da besta. Esse inimigo não tinha. Ainda assim, não havia aqui domínio refinado, apenas habilidade bruta. Incrid reconheceu os sinais. Este era um novato, talvez alguém com pouca experiência em campo de batalha. Caso contrário, ele não teria cobrado de forma tão imprudente. Ele quase havia sucumbido à facada de Incrid anteriormente também. Talento bruto, radiante, mas ainda por refinar. Incrid não sentia inveja. Eu consigo fazer isso. Uma onda de confiança o invadiu. Ele tinha forte intuição de que todos os seus esforços até aquele dia não tinham sido em vão. Chegou a hora de suas lutas, entrelaçadas com a morte, darem frutos. Seu desgraçado. Olhos venenosos o encararam de volta. O oponente se levantou lentamente. Nesse breve intervalo, outro aliado interveio entre Incrid e seu inimigo. O maníaco das facadas agachou-se sem hesitar e usou a mão que segurava a espada para golpear a canela do aliado. Rachadura. O som de ossos quebrando ecoou. Sempre que um aliado intervinha, a sequência era sempre a mesma. Logo após o golpe na canela, a adaga perfuraria o pescoço do aliado em um único movimento fluido. Um padrão de ataque impecável, como a água corrente. Mas Incrid já conhecia esse padrão. A adaga avançou em direção ao soldado chocado, que não pôde fazer nada além de arregalar os olhos. No momento em que a lâmina estava prestes a perfurar seu pescoço. Batedor! O corpo do soldado foi puxado para trás. SCRRRCH, cruz. Em vez de perfurar a garganta do soldado, a lâmina roçou sua bochecha, passou de raspão em sua têmpora e arranhou seu capacete. Suspiro! O aliado, assustado, caiu para trás, aterrissando sentado, tão chocado que nem conseguia falar, apenas ofegava em busca de ar. Incrid parou em frente ao soldado, flexionando e estendendo a mão que havia agarrado a gola do aliado em vez de sua espada. Cair para trás. Essa era a luta dele. Esse era o adversário dele. A pessoa que confirmaria o que ele havia realizado. Tum! Seu coração disparava. Incrid foi tomado por uma avalanche de emoções, questionando se era certo encarar aquele momento de frente, duvidando se conseguiria derrotar seu oponente, e ainda assim transbordando de um espírito de luta irreprimível. No fundo, ele sentia uma convicção inexplicável: para progredir, precisava vencer o inimigo à sua frente. Sem reservas. O maníaco das facadas zombou. Olha só para ele, quanta tolice! Isso comprovou que, apesar de seu talento, lhe faltava experiência. Se ele estivesse falando sério, não teria perdido tempo conversando, teria criado uma oportunidade. Mas como ele não o tinha feito, Incrid decidiu fazê-lo por ele. Ufa, ufa! Ele exagerou deliberadamente a respiração. Ele se encolhia a cada gesto do oponente.
Os olhos vermelhos, antes flamejantes, de seu inimigo agora pareciam castanhos opacos. E aqueles olhos castanhos brilharam. O maníaco das facadas entrou em cena e brandiu sua espada. Voxox! A velocidade estava em um nível completamente diferente de antes. Baque! O coração de Incri disparou. Mas ele não entrou em pânico nem fechou os olhos. O coração da fera é sempre audacioso. Assista até o final e simplesmente desvie. Era isso que Ren sempre dizia. A princípio, Encrid pensou que ele estivesse brincando, mas agora entendeu. Ele conseguia ver. Encrid transferiu o peso para os tornozelos e girou o corpo. A lâmina roçou levemente seu ombro. Após esquivar-se, ele brandiu sua espada horizontalmente. Tinta! O inimigo ergueu sua adaga verticalmente para interceptá-la. A espada de Incrid e a adaga do maníaco da punhalada formaram uma cruz. Ting, tig, tig. Ao pressionar a adaga contra ela, faíscas voaram devido ao atrito. O maníaco das facadas inclinou sua adaga e redirecionou a lâmina para o lado. Encrid abandonou o ataque e ergueu seu escudo junto ao corpo. Dengue! A lâmina atingiu a borda do escudo, espalhando mais faíscas. O maníaco das facadas retirou sua espada no instante e atacou novamente. Mas Encrid já havia visto esse padrão antes. Ele virou a cabeça bruscamente, percebendo que o inimigo havia desaparecido de vista. Sem hesitar, Encrid ergueu sua espada verticalmente e a cravou no chão. O maníaco das facadas, que vinha correndo rente ao chão, parou. A espada perfurou o chão ensanguentado com um baque surdo, e o oponente congelou numa posição desajeitada, levantando apenas a cabeça. Seus olhos irradiavam uma intenção arrepiante de matar. Truques baratos. Ele rangeu os dentes audivelmente. Truques ainda são habilidade, seu desgraçado. Encrid não respondeu. Em vez disso, ele chutou terra em direção ao inimigo com a ponta da bota. Foas! Eca! O maníaco das facadas rapidamente protegeu o rosto com um antebraço. Mesmo agora, ele reagiu por reflexo. Não era a primeira vez que Encrid presenciava uma cena como aquela, e já não a impressionava. Seu desgraçado! Quando o inimigo tinha vantagem, ele se regozijava e falava de misericórdia. Mas, quando encurralado, perdeu a cabeça instantaneamente. Encrid já havia descoberto sua personalidade há muito tempo. O maníaco das facadas atacou novamente, diminuindo a distância. Clang! Clean! Tud! Encrid bloqueou uma série implacável de golpes com seu escudo. O escudo rangeu sob a pressão. O oponente aproximou-se ainda mais, sacando sua adaga e mirando na lateral de Encrid. Foi a mesma manobra que o havia matado no passado. Dessa vez, Encrid levantou o cotovelo. Pá! A adaga parou, presa contra o couro resistente de sua armadura. Ao mesmo tempo, Encrid inclinou-se para a frente e projetou a cabeça. A técnica mercenária de Varen, cabeçada. Estalo. Urg! O maníaco das facadas cambaleou, e a cabeça de Encrid girou brevemente. No passado, esse teria sido o momento em que outro inimigo o atacaria pelas costas com um porrete. Mas não hoje. Também não havia ninguém atirando machados. Em vez disso, havia Bel. Droga, eu ajudo! Bel gritou. Impeça que qualquer outra pessoa interfira, respondeu Encrid. Esta é a minha luta. Contendo a vontade de vomitar, Encrid se recompôs, ouvindo seu inimigo praguejar. Seu maluco! Se eu estou tonto, você também deve estar. A tontura passou rapidamente. Vou adorar ver você se debater enquanto morre. O maníaco das facadas assumiu uma postura, um pé à frente, o outro atrás, como um cavaleiro em investida. Dessa posição partiu um golpe tão rápido quanto uma flecha. A tensão apertava o coração de Encrid. Ele controlou a respiração para liberá-la. Mantenha a ousadia. Será que a repetição atual conseguirá superar a barreira do talento? A resposta estava pendente.
O maníaco das facadas se moveu. Ele não era nada mais que um ponto, movendo-se mais rápido do que a visão humana permitia. Ele se tornou leve, uma lâmina pronta para perfurar o corpo de Incrid, ou assim parecia. Incrid escapou por pouco. Se a lâmina roçou seu lado, deixando uma dor lancinante. Ignorando isso, Incrid deu um passo à frente, puxando o braço da espada para trás como se estivesse preparando uma flecha. Transferindo o peso para o pé esquerdo, ele se equilibrou. Ele aprendeu observando, suportando facadas e treinando com Ren. Tocar. O equilíbrio, e não a força bruta, guiou seu avanço. Ele despejou sua vontade na lâmina. Perfurar. Sua determinação inabalável impregnou a espada, e ao liberar seus músculos tensos, a lâmina golpeou. Pá! A espada bem afiada perfurou o couro grosso e o tecido, atingindo o coração do inimigo. A espada, sua mão e seu braço pareciam uma coisa só. Finalmente, ele pôde saborear os frutos do seu trabalho. Ei! Alguém gritou. Mas Incrid não ouviu. Antes que ele pudesse desfrutar da vitória. Vão! Uma força colossal atingiu seu lado esquerdo, lançando-o para o ar. O que? Isso era algo que ele nunca havia experimentado em nenhuma das 125 versões do Goji. Sapo! Ele não saberia dizer se fora Bel ou outra pessoa. O grito ecoou fracamente enquanto a visão de Incrid escurecia. Ele desmaiou.